Como eu havia prometido ontem, quando eu gravei aquele videozinho da inauguração solene aqui do nosso canal, eu vou começar hoje explicando um pouco da nossa situação geopolítica atual. Ou seja, em que momento da civilização a gente está. Não é nem só geopolítica no sentido de quem é que está no poder agora, etc., mas de quais são as forças que estão lutando há séculos e que nos conduzem a... Bom, é a situação atual. Aonde que a gente está na história da humanidade, na história da civilização ocidental? A primeira coisa é conceituar o que é essa bendita dessa civilização ocidental, porque a coisa está meio complicada por aí, tem gente que tenta colocar como se fosse civilização ocidental coisas que na verdade não são a própria civilização, mas uma espécie de excrescência, de parasita que habita, por assim dizer, o corpo da nossa civilização. A civilização ocidental, ela é fruto da mistura de Jerusalém com a Grécia e com Roma. Como assim? A cultura grega, ela nos deu a filosofia que fez com que a gente passasse a poder entender o mundo. Cabe lembrar que a filosofia grega, a filosofia clássica, ela diz respeito ao que o mundo é, e não a coisas como a filosofia moderna, que se tranca dentro de uma casa, que eles emparedam as janelas e as portas e ficam tentando descobrir o que eles conseguem saber do mundo lá fora. A filosofia clássica não, ela parte do pressuposto de que há um mundo lá fora, que os nossos sentidos conseguem alcançar isso, e a partir daí tenta entender o que é o mundo. E é isso, essa mentalidade de tentar entender o que é o mundo, que foi nos dar a base para essa conquista única da nossa civilização, que é a ciência experimental. Nós podemos, hoje estamos aqui falando à distância, eu estou com essa webcam no interior do estado do Rio, você está longe a beça, e a gente está se comunicando devido a essa tecnologia que vem justamente da gente conseguir entender como que o mundo funciona, a gente pesquisar como que o mundo funciona. Ao invés de divinizar o mundo, ficar fazendo Hari-Hari para a árvore, a gente consegue entender que a árvore pega gás carbônico e solta oxigênio e se alimenta de nitrogênio solto no solo, e a partir daí a gente consegue fazer com que essa árvore tenha um uso ainda maior. Isso é uma contribuição basicamente da ciência grega, da filosofia clássica grega, porque o que a gente chama de ciência hoje é o que se chamava filosofia natural, nos tempos do auge da nossa civilização, que a gente ainda vai chegar lá. Isso somado à contribuição teológica importantíssima vinda de Jerusalém, da revelação primeiro aos judeus, depois a todos os povos, no cristianismo, que nos deu uma coisa que os gregos não tinham, que é o cuidado extremo com a pessoa humana, que é o respeito enorme à dignidade de cada ser humano. A gente pode, hoje em dia, respeitar a outra pessoa, entender que a outra pessoa é uma pessoa. E a partir daí a gente não vai escravizar os outros, a gente não vai matar os outros por dar aquela palha. Se a gente for ver, por exemplo, na sociedade romana, e a gente ainda não falou de Roma, mas na sociedade romana, pagã, o pai de família tinha o direito de matar qualquer pessoa da família. Ele podia matar a esposa, podia matar um filho, um neto, não importa. Esse neto podia ser um general, podia ser uma pessoa importantíssima, ele continuava podendo ser morto pelo pai de família dele. Isso é um desrespeito à pessoa humana, isso é um desrespeito à dignidade humana. Essa dignidade, ela nos foi dada como uma contribuição do que eu chamo de Jerusalém aqui, dessa visão religiosa do homem, e mais ainda, essa visão de que o verbo de Deus se fez carne, ou seja, Deus se tornou um homem, assim todos os homens, de uma certa maneira, foram deificados, como se diz na cultura oriental. Quer dizer, potencialmente os homens passaram a poder ter essa graça de Deus, poder ter essa coisa muito maior, o que faz com que o homem passe a ter sua dignidade individual reconhecida. O homem não é mais apenas uma parte da sociedade, um membro, um parafusinho na sociedade. Isso é uma contribuição do que eu chamo de Jerusalém, que soma isso também a esse respeito à capacidade do homem
que faz com que o homem possa fazer esse estudo que os gregos começaram, assim, junta a dignidade do homem, a capacidade do homem com a dignidade do mundo e a necessidade de explorar esse mundo, e aí a gente tem a possibilidade de fazer a técnica da nossa civilização, que hoje a gente está aqui usando para conversar. Além disso, tem também o influxo de Roma, que basicamente é muito importante porque Roma nos deu a visão legal. Não visão legal no sentido de visão maneira, visão supimpa, mas visão de lei. Roma, o direito romano, nos deu essa noção de que há leis e que ninguém está acima dessas leis. Vocês podem dizer, mas espera aí, isso a revelação judaico-cristã já dizia que há leis e que ninguém está acima dessas leis, são as leis divinas. Não. A civilização romana, o Império Romano, para ser mais exato, ele controlou, ele dominou povos de muitíssimas nações diferentes, inclusive os judeus do tempo do Nosso Senhor, e ele criou leis que eram feitas para poder tratar de toda essa gente tão diferente culturalmente. O objetivo dos romanos era tentar fazer com que houvesse uma união cívica. Essa união cívica independesse da união nacional, ou seja, passou a ser possível, isso é uma coisa muito importante, como a gente vai ver daqui a pouco, passou a ser possível haver um governo civil que governasse várias nações diferentes. E foi isso, essa contribuição do Império Romano, de nos dar uma lei que fosse uma lei puramente humana, sim, mas uma lei baseada na lei natural, quer dizer, uma lei que não viesse do capricho de um ditador maluco, como agora está voltando a acontecer, uma lei que se conformasse à lei natural, mas que fosse uma lei humana que servisse para dar à sociedade um modo de se conduzir, um modo de averiguar o que é certo, o que é errado, julgar as causas, sem que esse julgamento fosse uma coisa completamente arbitrária, ou uma coisa puramente nacional, religiosa, na medida em que as religiões até o advento do Império Romano, elas eram religiões nacionais. O Deus dos judeus era o Deus dos judeus, ele não era o Deus dos cananitas. Vocês podem dizer que Alexandre o Grande teve uma grande parcela de contribuição nisso, levando o seu império até os cantos do mundo. É verdade? Sim. Mas, por outro lado, o império dele não durou nada. Era uma coisa que dependia da autoridade carismática daquele um líder. Então não era uma coisa feita para durar, como foi o Império Romano. Assim a gente tem esses três pontos. Jerusalém, Atenas, Roma. Esses três se juntaram e formaram o que a gente chama de civilização ocidental. Essa civilização ocidental floresceu basicamente na Europa, mas também dominando toda a área do Mediterrâneo, até perder grande parte da sua área pelo surgimento de uma heresia do cristianismo, quer dizer, uma exacerbação daquilo que veio de Jerusalém. Como dizia Chesterton, a heresia, na verdade, é o apego enlouquecido, desordenado, a um ponto de verdade, em detrimento de todos os outros. Então, apareceu esse novo ator, que era um grupo armado que pegava um determinado ponto da verdade, um determinado ponto dessa herança da cultura cristã, que era a existência de um só Deus, e colocava isso a ferro e fogo sobre todos os outros, tentando fazer esse outro ponto romano de uma lei que vale para todos, tentar transformar isso numa lei religiosa. Ou seja, ao invés de haver uma religião a qual todos são chamados, que coexiste com pessoas que não aceitam essa religião, como sempre foi o caso dos judeus no Ocidente, que coexiste com uma legislação civil que é puramente civil, que não se pretende religiosa. Ao invés disso, esse novo ator surgiu com uma religião que era ao mesmo tempo um código civil, ao mesmo tempo um código penal, ao mesmo tempo, em suma, tudo. Uma religião não nacional, reparem que isso é pegar o ponto romano, esse influxo romano, enlouquecer ele,
juntando ele com o enlouquecimento do influxo de Jerusalém, do monoteísmo, e também, numa certa medida, do influxo da filosofia grega, só que dessa vez reduzida, na medida em que a filosofia grega, dentro da visão ocidental, a razão, ela não vai contra a fé em hipótese alguma, e o próprio Deus é tolhido pela razão, ou seja, é impossível Deus criar uma pedra que ele mesmo não consiga mover, para usar o paradoxo mais conhecido. Já nesse novo ator, que surgiu por volta do ano 600, para esse novo ator, Deus está acima da razão, Deus está fora da razão. Como é que ele chama Deus? Ele chama Alá. Esse novo ator é basicamente o Islã, inventado por um cara chamado Maomé, que misturou assim coisas da cultura ocidental com algumas superstições locais da Arábia, né, como, por exemplo, a adoração idolátrica a um asteroide caído, meteoro, sei lá, uma pedra enorme, preta, que eles têm lá, que ficam andando em círculos em volta, esse tipo de coisa. O Maomé inventou isso e começou a espalhar essa barbárie pela espada. Chegou, assim, a conseguir tirar do domínio da civilização ocidental todo o norte da África e todo o Oriente Médio. Parte do Oriente Médio, do atualmente chamado Estado de Israel, foi reconquistado pelos cruzados, coisa de 500 anos depois daquele terreno ter sido perdido para os muçulmanos, para esses atores recém-chegados. E cabe lembrar que esses muçulmanos têm muito a ver com o que a gente chama hoje em dia de muçulmanos, mas não são a mesma coisa, a gente vai ver isso. E esse terreno, em suma, do Oriente Médio, do norte da África, foi perdido para a civilização ocidental. Em troca, ela conseguiu subir mais, chegando até a Península Escandinava, no norte da Europa. Se vocês pegarem um mapa, é fácil de vocês entenderem, vocês verem o Oriente Médio, o Mediterrâneo, né, onde está todos esses elementos da União, Atenas, Roma, Jerusalém, estão todos em torno desse Mare Nostrum, esse mar nosso, esse mar interno da civilização ocidental, que já foi o Mediterrâneo, e depois o Islã tomou conta, dominou o norte da África, dominou o Oriente Médio, a civilização ocidental se deslocou mais para o Ocidente, quer dizer, para o Oeste e para o Norte. Então a gente tem o auge da civilização ocidental por volta do século XII, aproximadamente, em que a gente tem todas essas coisas maravilhosas que foram desenvolvidas. A ciência, ainda num ponto relativamente iniciante, mas já bastante forte, né, com o uso da energia mecânica para movimentar, por exemplo, moinhos, movimentar máquinas de vários tipos, e um princípio de conhecimento da física, da química, que possibilitou criar várias coisas bem interessantes. Hoje em dia, por exemplo, se está redescobrindo muita coisa da medicina medieval, se está descobrindo que tem um monte de coisas que funcionam de maneiras que a medicina moderna ainda não conseguiu alcançar. E por aí vai. A gente teve esse auge da civilização ocidental. Então, na Europa propriamente dita, a gente poderia colocar a França como centro disso. A França, fille de l'Église, a filha mais velha da igreja, foi o centro da civilização ocidental durante muito tempo. E foi nela, e a gente vai ver isso daqui a pouco, foi na França e na Alemanha que a coisa começou a descambar também. Como é que a coisa começou a descambar? Basicamente com a filosofia. A filosofia que chegou ao seu auge com a filosofia escolástica, que se a gente pega um manual escolástico, uma coisa de uma riqueza fabulosa de como perceber a realidade. A gente vê, por exemplo, como que São Tomás de Aquino, nas questões disputadas sobre a verdade, ele explica como é que funciona o influxo dos sentidos, como é que a gente conhece as coisas, como é que a gente sabe que isto é um computador, que isto é um microfone, que aquilo ali atrás é um ventilador. Ele explica isso de uma maneira que foi corroborada perfeitamente pela neurologia moderna. Os caras pegaram, saíram botando as pessoas dentro daquelas máquinas de tomografias e coisas legais assim para ver como é que funciona o cérebro por dentro, e chegaram à conclusão que São Tomás estava certo. O que ele estava falando estava certo, ao contrário do que vieram a falar depois dele os filósofos modernos. Kant, por exemplo,
A ciência moderna provou que estava mais do que errado. Mas São Tomás estava certo. A filosofia, então, ela começou a apodrecer quando se passou a negar a existência dos universais. É uma questão que pode parecer uma questãozinha lateral, mas é uma questão muito importante. Do que é isso? É você dizer que não existe uma cavalidade, não existe uma humanidade, não existe uma caninidade. Existem vários cachorros que por acaso têm pontos em comum, existem vários seres humanos que por acaso têm pontos em comum, existem vários cavalos que por acaso têm pontos em comum, existem várias cadeiras que por acaso têm pontos em comum, mas não existe a cadeira, o cavalo, o homem. Parece besteira, mas não é. Porque isso abriu as portas para se poder negar, séculos mais tarde, é uma coisa que vai progredindo devagarzinho, ou regredindo devagarzinho, se poder negar a dignidade humana, por exemplo. Na medida em que não existe uma humanidade, fica fácil você dizer que os judeus não são humanos, ou que os pretos não são humanos, ou que os bebês no ventre da mãe não são humanos. Tudo isso são consequências lógicas da negação da existência de um universal para a humanidade, que é o que você acaba tendo quando você nega que exista o bem, quando você nega que existam todos os universais clássicos. Então esse foi o primeiro ponto. A partir daí, essa derrocada ganhou um ímpeto tremendo no que foi a destruição da união, digamos, material da cristandade, dessa civilização ocidental, que aconteceu quando o Lutero resolveu pregar na porta de uma igreja lá umas besteiras que ele andava pensando. Era um monte de besteiras, tudo coisa que já tinha sido mais do que resolvido, mais do que respondido, mas na verdade aquilo ali já era sintoma de uma outra coisa que vinha acontecendo, coisa que essa talvez vocês tenham estudado nas aulas de história da escola, porque os marxistas gostam muito dela, que é a ascensão da burguesia. É a ascensão de uma galera que de repente não se encaixava em nenhuma das categorias da sociedade medieval. Eles não eram nem guerreiros, nem clérigos, nem agricultores. Eles ganhavam uma vida fazendo comércio. E essa gente que não se encaixava começou a ganhar poder, poder. E quando surgiu o protestantismo, isso foi maravilhoso para eles. Porque de repente eles passaram a poder justificar uma ruptura da ordem e eles tomarem o poder da sociedade e eles passarem a dominar a sociedade. Vocês reparem que coisa perigosa. A sociedade, com isso, ela passou a ser potencialmente, na época e hoje em dia, na prática, potencialmente dominada pelo dinheiro, pelo comércio, por aquilo que São Paulo diz que é a raiz de todos os males. O protestantismo possibilitou isso, a vertente calvinista do protestantismo, então, levou isso mais a sério ainda, porque eles passaram a dizer que o homem era predestinado ao céu ou ao inferno, e você podia saber que o cara era predestinado ao céu porque Deus gostava dele e fazia ele ser rico. E isso é uma coisa perigosíssima, porque começa a fazer com que o rico, aquele que Nosso Senhor disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, passou a ser o contrário. O rico passou a ser o cara que, por definição, está predestinado ao reino dos céus. Então, por definição, esse cara é bom, esse cara deve mandar, esse cara deve ter poder na sociedade. A gente pode pegar o livro classiquíssimo, né, o espírito protestante e a criação do capitalismo, para entender como é que isso funciona, porque é exatamente uma decorrência disso. Com esse surgimento do protestantismo, então, o que aconteceu? A Europa se dividiu, cada pedacinho, cada reinozinho passou a ou depender do Papa ou depender do reizinho, mas o reizinho local ganhou um poder que ele não tinha antes, especialmente o reizinho que se tornou protestante. Ele ganhou um poder absoluto. Isso foi o surgimento desta outra praga que acabou de demolir completamente com o cerne da sociedade ocidental, que foi o absolutismo. Essa coisa do rei que diz o Estado sou eu. Essa coisa do rei que manda mais do que qualquer um. Ele surgiu porque cada reizinho ganhou um poder enorme ao não se ver mais sujeito a uma religião universal, logo a uma lei universal, inclusive uma lei civil, herança do Império Romano.
os reizinhos passaram, em suma, a se arrogar um poder que nunca tinham tido antes. Aí, o que aconteceu? Se você tem um reizinho que recebe o direito dele de ser reizinho direto dos céus, que é o delírio absolutista, fica muito fácil você tirar esse reizinho e você botar pessoas que se sucedem no lugar dele. E é o que surgiu, que a gente vê o exemplo bem claramente na Revolução Francesa, que degolou o reizinho absolutista deles e botou uma sequência de ditadores absolutistas no lugar. Agora, voltando um pouquinho no tempo, quando o protestantismo surgiu, então ele dominou rapidamente o norte da Europa, dominou a Inglaterra, né, a atual Grã-Bretanha, com exceção da Irlanda, que continuou, graças a Deus, católica, e de lá se espalhou. Quando chegou a hora das grandes navegações, que é uma coisa que já acontece depois da sociedade já ter caído em decadência extrema, a gente tem basicamente dois polos de navegação, três polos de navegação, que são determinados religiosamente. O primeiro é a Península Ibérica, que é um lugar onde a cultura ocidental, por assim dizer, se refugiou. Inclusive fisicamente. A gente pode ver que os templários, né, os monges guerreiros templários, eles se refugiaram fisicamente, depois da ordem ter sido dissolvida na França, eles se refugiaram fisicamente como a ordem de Cristo no território de Portugal. E é por isso que os barcos do Pedro Álvares Cabral tinham aquela belíssima cruz de Malta, não sou vascaíno, mas era belíssima porque era um símbolo templário. Aquela cruz de Malta era o símbolo da ordem de Cristo, que eram os templários, que vieram para cá, descobriu o Brasil. Então, essa civilização ocidental, ela, por assim dizer, escorreu para a Península Ibérica, enquanto se dissolvia no norte da Europa. Por que para a Península Ibérica? Porque a Península Ibérica acabava de ser reconquistada dos muçulmanos, que tinham invadido aquilo lá e tocado o terror a partir do ano 800 e pouco. Então, em 1400 e muito, a Península Ibérica foi retomada. Em 1492, enquanto Cristóvão Colombo chegava na atual República Dominicana, a Península Ibérica já expulsava o último dos muçulmanos. Resultado, eles tinham aquele ânimo, por assim dizer, guerreiro. Eles viam a importância de manter essa cultura pela qual eles brigaram com os muçulmanos fisicamente. Eles viam a importância de manter essa cultura que é um fruto de Jerusalém, Atenas e Roma. Então, essa Península Ibérica, ela veio e conseguiu descobrir, por assim dizer, ou conquistar, melhor dizendo, grande parte do mundo. A América do Sul, a América Central, parte do Caribe, parte da costa africana. Ao passo que os protestantes, especialmente de vertente calvinista, quer dizer, a coisa feia mesmo, essa coisa de colocar o mundo como devendo ser dominado pelo comércio, e já com uma visão moderna do mundo, quer dizer, com uma visão ideológica do mundo, que é uma coisa que vem a partir da queda completa da filosofia escolástica, que passou a ser simplesmente ignorada em prol da filosofia moderna. Começa com Descartes. Descartes dizia: eu penso, logo eu existo. Mas eu não sei se meu braço existe, eu não sei se meu nariz existe, eu não sei se a minha boca existe, se a minha voz tem som, se você existe. A única coisa que eu posso ter certeza é da minha ideia. Ou seja, a ideia vale mais do que a realidade. Isso é a base do pensamento moderno. A gente junta, então, a ideia vale mais do que a realidade com dinheiro é o que faz o mundo girar e ficar rico é glorioso. E a gente junta isso com cada um tem a sua própria verdade, ainda que haja uma razão universal, que é o corolário lógico do princípio do livre exame das Escrituras que o Lutero deu. Essa modernidade, então, esse pensamento moderno, que é o fruto dessas três misturas, da mistura dessas três coisas, ele prosperou principalmente no norte da Europa, na Inglaterra. E é daí que vêm os outros dois grandes atores da época das grandes descobertas, que são a Inglaterra, que dominou o cantinho nordeste do que hoje em dia é os Estados Unidos e o Canadá. A Inglaterra, que dominou aquele cantinho.
A Holanda, que espalhou comércio pelo mundo inteiro, dominou poucos lugares, como a atual Indonésia, mas espalhou comércio pelo mundo inteiro, com as companhias das Índias deles, né, o Caribe, até hoje a gente tem a Guiana holandesa, que eram os servidores dessa, por assim dizer, desse parasita que infestou a civilização ocidental. Então a gente tem ali embaixo, na Península Ibérica, a gente tem o que resta da civilização ocidental que desceu para lá e se refugiou ali. Esses vieram para cá, América Latina, um pouquinho na África, um pouquinho na China, na Macau, por exemplo, um pouquinho na Índia, em Goa, mas o grosso aqui mesmo na nossa América Latina. Do outro lado, os servidores do parasita que dominou a civilização ocidental, que é a modernidade. Esses foram depois conquistar quase que a África inteira, alguns poucos pedaços ficaram para Portugal, mas enormes partes foram conquistadas pela França moderna, né, a França da Revolução Francesa, né, que tentou matar o pai, matou o rei, matou centenas de padres, arrebentou com a península inteira, um genocídio horroroso na Vendéia, impediu, proibiu as pessoas de falar suas línguas nativas, que existiam milhares de naçõezinhas dentro da França, e criou assim essa maluquice que a gente tem hoje por tudo quanto é lado, mas já está acabando, que é o Estado Nacional. Vocês reparem que a gente viu primeiro o Império Romano, que fez com que fosse possível haver um Estado supranacional, depois a união disso com Jerusalém e Grécia, criando essa cristandade, que não chegava a ser um Estado supranacional, mas era uma forma de convivência com a legislação comum supranacional, que dominou toda a parte da Europa, que era de civilização cristã, e depois isso se esfacelou com esses reizinhos absolutistas, e a partir daí se tirou o reizinho e se botou a nação no lugar. E é o que a gente tem hoje, os estados nacionais. Todo mundo que fala francês faz parte da França, todo mundo que fala espanhol faz parte da Espanha, todo mundo que fala alemão faz parte da Alemanha. Não, peraí, tem a Áustria também, mas a Áustria é porque ela passou um bom tempo sendo ainda um império multinacional que acabou num tempo bastante recente. Mas, então, a gente vê como que isso aconteceu. O que a gente tem então agora? Quais são os atores que estão em ação no mundo hoje em dia? Agora a gente tem, basicamente, o fim dessa modernidade, dessa praga, desse parasita que montou em cima da civilização ocidental, que teve os seus momentos de crescimento mais exacerbado no surgimento da Nova Babilônia, dos Estados Unidos, que é uma nação plenamente moderna. Chesterton dizia que é o único país que não foi feito em torno de uma ideia de nação, mas sim de uma ideia, ponto. Né? Um país ideológico, um país criado em torno de uma ideologia. A mesma barbaridade a gente vê acontecendo com outras formas de modernidade no resto da Europa, mas esses estados nacionais, esses estados ideológicos, essa visão ideológica do mundo, né, que surgiu principalmente na Revolução Americana e logo depois na Revolução Francesa. Eles fazem parte do que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira chamava de a revolução. Ele dizia que a gente tem que fazer a contra-revolução. Né? Então a gente tem essa revolução que dominou o Ocidente e passou a se confundir com ele. Hoje em dia, quando a gente fala Ocidente, as pessoas pensam Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Europa, principalmente norte da Europa. Quando na verdade eles estão confundindo o Ocidente com o parasita que tenta dominar o Ocidente há coisa de 200 anos e que já está acabando, que é a modernidade, que criou os estados nacionais, que fez com que a ciência saísse de controle, ao ponto de a gente ter hoje em dia bombas atômicas e esse tipo de barbaridade toda, os americanos mandarem milicos lá pisotear a Lua. Tudo isso é fruto mais desse parasita que domina a civilização ocidental. Então a gente tem ainda esse centro de civilização ocidental mais para o sul. A gente tem esse centro de civilização ocidental, do que resta dele, mais para o sul.
na Itália, na França, especialmente sul da França, na Península Ibérica, um pouquinho na Grécia, né? Tem a piada de que a civilização ocidental saiu da Grécia e nunca mais voltou. Mas essa civilização ocidental, o que a gente tem são basicamente sobrevivências dela, que foi quase que toda dominada por esse parasita. Ao passo que aqui, esse parasita é a modernidade, ao passo que aqui na América Latina, assim como em grande medida na Itália, na Península Ibérica, esse parasita nunca foi muito fundo, ele nunca passou de uma camada superficial. A gente tem toda uma legislação moderna, a gente finge que é moderno, mas o Brasil fingindo que é moderno, ou o Peru fingindo que é moderno, ou a Argentina, ou a Itália até, fingindo que é moderno, é que nem um cachorro vestido andando em duas patas, fingindo que é gente. Não é. Graças a Deus o Brasil não é um país moderno. Então a situação que a gente está agora é essa modernidade acabando, os estados nacionais se esboroçoando por tudo quanto é parte, o surgimento do que se chama em geopolítica estados que falharam, o surgimento de áreas não sujeitas ao controle de Estado nenhum, e ao mesmo tempo de Estados que na prática não dominam as áreas que teoricamente eles dominariam, os mecanismos de tentar criar entidades supranacionais estão se esboroçoando também, porque eles estão montados em cima de um arcabouço moderno, da ideia moderna de Estado, e essa ideia moderna de Estado não consegue mais se sustentar. Então coisas feitas ONU, União Europeia, esse tipo de coisa, ou a pátria grande maluca aí dos nossos comunistinhas, tudo isso é uma coisa que está se esboroçoando, está acabando, está caindo. Na verdade, essa briga pelo poder global que tem hoje em dia é uma briga pelo leme do Titanic que está afundando. Porque esse poder global, ele é impossível. O poder dentro de cada nação já está acabando. Como qualquer poder agonizante, eles tentam controlar cada vez mais. E quanto mais eles tentam, mais força eles perdem. Porque mais eles se espalham tentando dominar tudo ao mesmo tempo agora. E, evidentemente, não conseguem. Então, essa é a nossa situação atual. É esse o ponto de vista do qual vou partir em toda discussão geopolítica que eu venha a ter, em toda explicação da situação do mundo, do que a gente pode prever que vai acontecer, dos efeitos de uma lei, de uma falta de lei, de um determinado acontecimento internacional, local, cultural. Tudo isso parte desta visão de mundo, desse ponto de vista. Desculpa falar tanto, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, espalhem por aí, vai que alguém pode tirar algum proveito desse chato que fala pelos cotovelos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.